Se você é membro da Igreja Batista da Lagoinha, seja de Belo Horizonte, seja da Lagoinha do Rio, agora tem essas duas, a gente precisa falar sempre aqui, é importantíssimo que você veja esse vídeo até o final, porque o que a gente vai mostrar para você, a atitude do André Valadão, silenciosa, né? Porque até agora não tinha se manifestado a respeito, na verdade não se manifestou publicamente, né? A respeito dessas polêmicas envolvendo ele e o Felipe Valadão, na verdade ele e as próprias irmãs. A gente vai ver um vídeo daqui a pouquinho que mostra uma fala da pastora Ana Paula Valadão em um congresso que teve na Lagoinha. Ela veio para o Brasil e participou. Mas não é sobre isso que eu estou querendo falar aqui. Não é esse o ponto central desse vídeo. A gente vai mostrar esse vídeo para você entender um pouco mais o acirramento dessa polêmica. E até o final desse vídeo eu vou mostrar para você uma movimentação extremamente importante que houve nesse processo, que vai deixar você de boca aberta. Uma coisa absurda, inimaginável, né? Para um líder religioso, para uma igreja tão grande, tão poderosa como é a Igreja Batista da Lagoinha. Bom, a primeira parte do vídeo, então, a gente vai falar sobre essa fala da Ana Paula Valadão. Ela fez um forte desabafo, né? Eu acho que essa é a palavra que se encaixa aqui. Muita gente concordou, outras pessoas não. Mas o ponto central é que durante a fala dela, durante a pregação dela, olha que interessante. Durante a pregação dela, na Igreja Lagoinha, simplesmente a transmissão caiu. A transmissão da pregação, exatamente na hora em que a Ana Paula Valadão começa a fazer a sua fala bem forte, simplesmente cai. E o que é pior, depois que a transmissão é tirada do ar, o ao vivo é tirado do ar e interrompido, o vídeo da pregação também é tirado do ar, o restante que tinha ficado, né? Porque você sabe, quando você faz uma live no YouTube, mesmo que você cancele, o que foi feito até ali, ela continua, fica salvo. Mas não, a pregação dela foi simplesmente removida. A gente vai ver agora o trecho dessa fala da Ana Paula Valadão, porque uma outra pessoa que estava assistindo de casa conseguiu gravar, conseguiu registrar antes, né, que a transmissão fosse interrompida, portanto é só o que sobrou. Um minuto e pouco, é só o que restou dessa ministração da Ana Paula, e depois a gente vê uma manifestação do esposo da Ana Paula a respeito dessa interrupção, desse cancelamento, desse boicote à pregação da Ana Paula Valadão. Vamos ver? Eu tô muito brava. Mas eu já sou mãe. E eu não sou mãe de filho pequeno. Eu sou mãe de vocês. Eu sou mãe da casa. Olha. Eu sou mãe dessa cidade. Eu sou mãe dessa nação. Tenho um baú de tesouro que eu enterrei aqui. De óleo caro. De perfume precioso. Tem as minhas cinzas aqui queimadas. E eu desafio qualquer pessoa que me questione. Porque eu carrego essas marcas. O que é que estão fazendo nessa geração? Essa é a palavra da Ana Paula Valadão, muito forte. Que quem não está acompanhando essa situação, obviamente não vai interpretar, não vai conseguir entender, né? Mas quem está acompanhando sabe, você que é membro da Lagoinha, certamente deve ter ligado as pontas aí. Bom, depois que a Ana Paula faz esse forte desabafo, o esposo dela, o pastor Gustavo Bessa, escreve isso aqui, ó, em seus stories. Porque agora, vamos ser honestos, né? Já não tem mais aquela historinha de falo, não falo, dou indireta, não dou indireta. As indiretas já eram uma realidade. Agora elas são cada vez mais constantes, né? Não é aquela coisa específica, direta, bem direcionada, mas estão cada vez mais próximas de apontar o André Valadão. Essa é a grande verdade. E a publicação dele é a seguinte, ó. A mensagem de ontem foi poderosa, confrontadora e de sacudir os alicerces. Mas cortaram a transmissão e deletaram a mensagem. Tempos estranhos, disse o Gustavo Bessa, que a gente já sabe, não se dá bem com o André Valadão, e não é de hoje, né? A Ana Paula também fez uma publicação, eu vou ler daqui a pouquinho essa postagem que foi da Ana Paula, mas antes,
só seguindo os stories do Gustavo. Tempos sombrios, ele escreve, e aí ele começa a repostar mensagens que ele recebe de um direct sobre o primeiro stories dele. Alguém comentou: estou em choque com o que fizeram ontem e hoje no culto da matriz, todos calados, ninguém se pronunciou e ainda instruíram para não procurar saber de nada, não querer explicações. Que tristeza tudo isso que está acontecendo. Um outro comentário: uma mensagem tão abençoada, derrubada intencionalmente, lamentável. Também tentei, mas tiraram do ar. Percebi quando fui pesquisar a mensagem e não achei. Foi uma pancada na igreja, uma bênção. Pena que a transmissão foi interrompida. Cara, a gente tá falando da Ana Paula Valadão, que é filha do pastor Márcio, que, portanto, talvez seja até correto dizer, é herdeira do trono, né? E ela foi censurada. É grave o que está acontecendo na igreja Lagoinha, gravíssimo, mas não é mais grave do que eu vou mostrar para você já. Fica aqui até o final. Você que está acompanhando essa polêmica desde o começo, o que você vai ver aqui é assustador, preste atenção. Muito triste ver a igreja onde ela tanto semeou desonrá-la dessa maneira. Poxa vida, derrubaram a live, pastor Gustavo. Isso é uma falta de respeito com a Ana, que Deus tenha misericórdia do que está acontecendo. Também fiquei sem entender, na Lagoinha nunca caiu uma transmissão sequer, justamente essa caiu. O que me preocupa, ele escreve, né? Aí ele usa uma frase do icônico Martin Luther King. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Primeiro, eles vieram buscar os socialistas e eu fiquei calado, porque não era socialista. Então, vieram buscar os sindicalistas e eu fiquei calado porque não era sindicalista. Em seguida, vieram buscar os judeus e eu fiquei calado porque não era judeu. Foi então que eles vieram me buscar e já não havia mais ninguém para me defender. Martin Niemöller. O ponto aqui dessa mensagem é exatamente sobre o silêncio, né? É sobre não se manifestar. Estão deixando, é o que eu penso, tá? Estão deixando o André Valadão nadando de braçada aí. E ponto. E muita gente está concordando com ele, a alta cúpula está com ele. Mas é perigoso o que está acontecendo na Lagoinha. Tempos estranhos, tempos sombrios, tempo em que calam as vozes que pensam diferente. Tempo em que perseguem os vizinhos, disse o Gustavo Bessa. E agora a gente vai para a última parte, né? Que é exatamente onde eu falei para vocês que ele mostraria um documento com base numa movimentação, aquele processo em que a Igreja Batista Lagoinha pede que a Igreja Lagoinha Niterói pare de usar o nome Lagoinha. Então, na verdade, você pode interpretar como você quiser. Se é Lagoinha de BH contra Lagoinha Rio, se é André Valadão contra Felipe Valadão, se é André Valadão contra a irmã Mariana Valadão, ou até se é André Valadão contra o resto, porque parece-me que as duas irmãs estão bem unidas e os dois cunhados também estão bem alinhados nisso, né? Bem alinhados nesse propósito aí de manter a Lagoinha lá e ser contra toda essa situação quase que ditatorial, o que parece, em relação às posições do André Valadão. Mas só para concluir essa parte inicial, eu ainda repito aquilo que eu falei no vídeo anterior: tá faltando clareza, tá faltando objetividade. O Gustavo Bessa talvez seja um dos que vai mais fundo, né? Que é mais claro a mensagem dele, mas ainda não é claro. Então, ou para o bem, talvez, de toda essa situação, e até em respeito aos membros da Lagoinha, por que não falam abertamente o que está acontecendo? Porque enquanto não falarem o que está acontecendo, dá margem para a gente que trabalha com o YouTube, por exemplo, aqui, ficar especulando, tendo interpretações diversas sobre alguma coisa, quando na realidade pode ser outra. Então, seria interessante se a própria Ana Paula, com o esposo, ou até o Felipe e a Mariana, até os quatro, né, se juntarem, fazendo a live no Instagram e contarem o que está acontecendo para as pessoas, para que todos tivéssemos clareza da realidade e dos fatos do que acontece neste momento na Lagoinha. Bom, mas eu disse para vocês que a movimentação desse processo, que é uma atitude da Igreja Batista Lagoinha e que, portanto, o presidente da Lagoinha Global é André Valadão, tem de naturalmente associar ao André Valadão. O fato é que
Esse processo que o Fuxico Gospel trouxe à tona é um processo que estava em segredo de justiça. Ele foi impetrado em segredo de justiça, já foi iniciado em segredo de justiça. Só que a outra parte, portanto, o Felipe Valadão, ele não teve acesso aos autos. A defesa dele não sabia. Vamos defender do que aqui? Qual a defesa que eu vou apontar se o processo está em segredo de justiça? Então, há alguns dias atrás, esse processo foi retirado do segredo de justiça para que a outra parte se manifestasse, para que Felipe Valadão se manifestasse. Foi aí que a gente teve acesso a esse processo. E repito, deixo claro aqui, né? Não foi o Felipe Valadão, não foi ninguém que nos mandou o processo. Ou você acha que a gente não monitora essas coisas? Quantas matérias a gente publica aqui que tem a ver com o processo judicial e as partes ficam revoltadas quando a gente divulga. Então, que fique claro, não foi o Felipe Valadão que nos mandou esse processo. Beleza? Então a gente teve acesso, porque o processo saiu do sigilo, e aí a gente vai lá e tem acesso aos autos. Quando a gente consegue os autos do processo, a gente faz o que a imprensa tem que fazer. Muita gente tem o Fuxico Gospel como um site de fofoca, mas o que a gente faz é jornalismo. Então, como o jornalismo preconiza, a gente publicou e deixou as pessoas saberem do que estava acontecendo ali, inclusive os membros da Lagoinha. Nosso interesse é que você, membro da Lagoinha, fique a par do que está acontecendo. E agora a gente teve uma triste surpresa, porque depois que o Fuxico Gospel trouxe essa informação a público, a Lagoinha entrou na justiça pedindo que o processo fosse novamente colocado em segredo de justiça para que você, membro da Lagoinha, você que leva o seu dízimo regularmente lá, você que dá as suas ofertas, entrega lá no gasofilácio da igreja ou faz o seu Pix ou até no cartão de crédito, você não saiba do que está acontecendo. A verdade é essa, né? Eles querem impedir que você, que mantém toda aquela estrutura, que você que é da Lagoinha Orlando, por exemplo, que dá o dízimo em dólar para o André Valadão, não saiba o que está acontecendo. Não saiba quem ganhou, quem perdeu o processo. Não saiba, não tem acesso, por exemplo, a saber quais são as argumentações, quais são as movimentações desse processo. No vídeo anterior, nós abrimos espaço para quem quisesse ter acesso aos autos, quase 300 páginas, era só entrar no link do WhatsApp, a gente colocou o link lá. Centenas e centenas de pessoas entraram assim, rapidamente, o grupo já esgotou, não cabe mais ninguém. Mas eu vou criar um novo grupo e vou colocar na descrição desse vídeo também, para que você tenha acesso a isso aqui que eu vou mostrar para você, a íntegra, né? Aqui a gente não trabalha com meia-verdade ou com metade dos fatos, o que é o fato, como ele de fato é. Esse é o processo que a gente está vendo aqui, processo, inclusive, a valor da causa é de 50 mil, né? Mas não quer dizer muita coisa, porque pode ser mais ou pode ser menos. E aí, essa é a movimentação, tá? Essa é a movimentação que eu estou falando aqui para vocês. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 4ª Vara Civil da comarca de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. Igreja Batista da Lagoinha, devidamente qualificada nos autos em epígrafe, de ação de abstenção de uso de marca, reparação de danos morais e materiais, procedimentos de tutela antecipada de urgência, que move contra a Igreja Lagoinha Niterói, também já qualificada, vem respeitosamente, perante Vossa Excelência, por meio de seu advogado infraassinado, requerer o retorno dos autos ao segredo de justiça, tendo em vista os fatos a seguir descritos. Veja, quer que volte para o segredo de justiça para que você não saiba, lembre sempre disso aqui. E aí você tem que parar com essa besteira de ficar protegendo. Ah não, mas ele está certo, que é para não escandalizar o reino. Certamente vai ter alguém que vai comentar isso aqui. Eles estão certos, porque se ficar público, escandaliza o reino. Não. É uma instituição pública que recebe dinheiro de doações, que, portanto, quem mantém aquela estrutura tem o direito de saber o que está acontecendo com ela ou não. Imagine que seja uma associação. Quer dizer que os membros dessa associação não podem saber o que o presidente da associação está fazendo? Não tem o direito de saber? É sobre isso aqui, não é sobre a família Valadão. É sobre a instituição. Eu fiz um vídeo aqui que eu falei sobre isso. Aqui a gente não tá... Acaba sendo um problema familiar porque é uma guerra familiar. Então a gente acaba trazendo à tona. Mas o cerne da questão aqui é a briga que está acontecendo entre as denominações, né? Nem segue. Verifica-se que a ação fora distribuída já com pedido de segredo de justiça, conforme consta as folhas 50 e 52 da petição inicial. Naquele momento, já foi informado ao juízo que, no caso, há várias informações envolvendo segredo de negócio, forma de administração e conflitos familiares. É ótimo, né? Os quais não devem ficar acessíveis em modo público.
pois envolve a intimidade e a privacidade da família Valadão e a manutenção da comunidade religiosa da Lagoinha. Contudo, o patrono da requerida, no caso Felipe Valadão, solicitou o levantamento do segredo de justiça para que tivesse acesso aos documentos que compõem os autos e fosse possível apresentar contestação. Nesse sentido, o juízo determinou a remoção do sigilo dos autos, conforme consta em série. Nota-se que a parte requerida já obteve acesso a todos os documentos envolvendo os autos, inclusive já apresentou contestação e especificou as provas que deseja produzir. Ademais, também pugnou pelo retorno do segredo de justiça, conforme consta na petição. Então não é só um lado, né? Não é só o André. O Felipe também pede segredo de justiça. Por isso que eu falei, você que é da Lagoinha Rio, atentai, Brasil. Atentai. Eles querem que você não fique sabendo de nada. Eles querem, inclusive, vamos seguir. Você vê o que eles estão pedindo aqui. Tendo em vista envolver pessoas públicas e expor desnecessariamente a organização religiosa. Neste íntere, infelizmente, a demanda envolvendo as partes foi exposta de forma vexatória em sites /páginas de fofoca, o que fere demasiadamente a imagem da Igreja Batista da Lagoinha e da família Valadão. Vejamos, aí tem um link do Fuxico Gospel, os links da matéria da postagem no Instagram e das matérias no site. E aí segue. O print, né, da matéria que publicamos, inclusive, André Valadão leva Felipe Valadão à justiça para impedir o uso do nome Lagoinha. Respeitosamente, verifica-se que é necessário os autos retornarem ao regime de segredo de justiça, uma vez que anteriormente essa proteção já havia sido concedida. A publicação acima é sobre o presente processo, sendo que o uso do nome e imagens não foram autorizadas de pessoas públicas, querido. É óbvio que eles vão usar isso aqui, mas são pessoas públicas. O André Valadão é amplamente conhecido, o Felipe Valadão é amplamente conhecido, a igreja é amplamente conhecida, isso aqui não tem crime nenhum, divulgar imagem ou nome de pessoas públicas, até mesmo a vida deles, né? A publicação acima é sobre o presente processo, sendo que o uso de nome e imagens não foram autorizadas, e com título tendencioso, como André Valadão leva Felipe Valadão à justiça para impedir o uso do nome da Igreja Lagoinha, e o que não se pode permitir, dado o risco da exposição desnecessária e potencial dano à imagem das partes envolvidas. Assim, a retomada do segredo de justiça é fundamental para resguardar a confidencialidade e proteger os direitos dos envolvidos. Excelência, extrai-se das publicações acima que o intuito é apenas promover inverdades sobre a presente demanda e alimentar uma falsa alegação de perseguição contra os líderes da requerida, ou seja, uma perseguição da Igreja de Belo Horizonte contra a Igreja do Rio. Eu não quero defender o Felipe Valadão aqui não, mas não é não? Talvez não, né? O que não é verdade, deixa aqui. Bom, conclui-se que o intuito das notícias é apenas de promover a difamação da família Valadão e da própria Igreja Batista da Lagoinha, o que extrapola o preceito da liberdade de expressão, ainda mais aproveitando-se de um momento em que os autos do processo ficaram disponíveis temporariamente. Isso é jornalismo, né? Neste sentido, prevê o artigo Marco Civil na Internet, que estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Aí tem as informações aqui. Assim, cabe ao juiz tomar as providências necessárias a garantir o sigilo das informações recebidas e a preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem dos usuários, conforme estabelecido. E aí segue. Assim conclui-se que deve ser, isso é que é importante, conclui-se que deve ser determinada a exclusão, presta atenção, das referidas publicações pela titular do site fuxicogospel.com.br e das contas no Instagram, @fuxicogospel_oficial e fuxicogospel, qual seja a empresa Bila Networks Limitada ME, tá? Concede, aí tem os direitos da empresa, né? A empresa que é dona do Fuxico Gospel, tem aqui as informações e tal. Por fim, enfim, eles pedem a exclusão, vocês viram, né? Pedem a exclusão das reportagens publicadas. Por fim, isso é censura, né? Pura e simples, é óbvio que o juiz não vai jamais definir uma coisa como essa, então é mais absoluta certeza. Talvez levar de volta para o sigilo possa até ser que o juiz ele defira esse pedido e eles consigam. Agora, a exclusão do material, tenho certeza que juiz nenhum sério, vai atender esse pedido, porque aí o que está sendo feito é jornalismo, é publicação de um fato, da informação,
como tem que ser. Isso é liberdade de expressão pura e simples. Ponto. Por fim, os patronos da autora informam o subestabelecimento com reserva de poderes para a doutora Vanessa e segue lá. Ante exposto, requer urgente restabelecimento do segredo de justiça. Eles pediram isso 500 vezes no processo, né? Aos autos, tendo em vista a especulação pejorativa negativa realizada pela mídia, nos termos do artigo 189, inciso 3º do Código de Processo Civil, bem como seria determinada a exclusão das publicações acima identificadas, porque ferem a intimidade e possuem intuito de promover a difamação da família Valadão e da própria Igreja Batista da Lagoinha. Cara, eles estão nesse processo, o cara está processando o outro, mas não quer que ninguém saiba. Então você que é membro da Igreja Batista da Lagoinha, se não ficar indignado com isso aqui, tem alguma coisa errada com você. Cuidado, você não está sendo manipulado aí e já ter passado por uma lavagem cerebral. Você tem que saber das coisas. Você tem não só o direito de saber, mas é um dever da igreja ser transparente com vocês. Se a igreja quer omitir, quer esconder e evitar que vocês saibam, ela está fazendo com você a mesma coisa que fizeram com a Ana Paula Valadão. E aí é óbvio, né? Se fizeram isso com a Ana Paula Valadão, cortaram a transmissão da mulher, que, assim, para evitar, por exemplo, que ela volte para o Brasil para pregar na igreja, talvez já esteja nos planos, né? É um salto. E talvez ainda foi bom, porque não desligaram o microfone, né? Já pensou se desligasse o microfone? Não, terminou. Ô, banda, começa a tocar aí. A banda começasse a tocar aqui e terminasse o culto. Poderia ter acontecido isso. Então, se estão fazendo isso, fizeram isso com a Ana Paula Valadão, é óbvio que vão tentar fazer isso com você e evitar que você fique sabendo do que está acontecendo por lá. Então, que fique claro, o texto que está aqui, esse arquivo, obviamente, nós vamos deixar aberto para você também. Na descrição vai ter um link para o WhatsApp, onde você pode entrar e receber esse PDF para que você possa ler. A gente trabalha com transparência. Se eles querem esconder essas coisas de vocês, nós vamos continuar mostrando para vocês. E aí, para fechar o vídeo, eu preciso que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, antes que ele caia, porque o que a gente está vendo aqui é exatamente esse caminho, né? Provavelmente os vídeos que já foram publicados sobre esse assunto pode ser. Eu acredito que não. Eu acredito que juiz sério nenhum vai deferir esse pedido de boicotar, de silenciar a imprensa. Isso é uma forma de cercear a liberdade de expressão e provavelmente isso não vai acontecer. Mas, se acontecer, é importante que você faça, nos ajude a fazer com que o máximo de pessoas vejam isso aqui. Essa tentativa, né, de calar a imprensa e de impedir que você saiba o que está acontecendo na Lagoinha, entre Lagoinha de Belo Horizonte, que atende o país inteiro, e também a Lagoinha do Rio. Em resumo, essa confusão, essa guerra generalizada dentro da casa do pastor Márcio Valadão, entre os seus filhos. Eu fico só imaginando a dor e a tristeza que deve estar sentindo o pastor Márcio Valadão e sua esposa nesse momento. Um dos dois estão passando por uma fase de saúde bem difícil, né? Enfim, oremos por essa família.